Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Jeremias capítulo 1, versículo 4. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: o Senhor me deu esta mensagem, Jeremias dizendo: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Vamos orar. Jesus, obrigado por mais esse dia, por essa noite especial, maravilhosa, pelo qual aqui já podemos orar, já podemos louvar a Ti, já podemos também ofertar a Ti o nosso melhor, e agora queremos Te ouvir. Fala com cada coração, fala com cada um de nós. É isso que nós pedimos nessa noite, que a Sua palavra possa ecoar dentro dos nossos corações, trazendo a mensagem não que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. Te damos honra, Te damos glórias, em nome do Senhor Jesus. O profeta Jeremias é um profeta proeminente, é um profeta que Jeremias foi um dos que viu todo o plano terrível de Deus, é isso mesmo que você ouviu, acontecer em Jerusalém. É por isso que ele escreve Lamentações. Lamentações também vai descrever o cenário, a visão de um homem que está vendo a Sião adornada, a Sião amada, sendo saqueada, destruída, porque Deus já tinha usado a sua vida para profetizar. Deus já tinha usado alguns outros profetas também para profetizar sobre esse acontecimento. Mas tudo que a gente encontra no capítulo 1 do livro de Jeremias é o seu chamado. Logo na introdução, no prólogo, nós encontramos, a Bíblia fala sobre de quem Jeremias era filho. A Bíblia fala o ano que aconteceu o chamado de Jeremias. Mas a Bíblia também fala que ele era filho de Ilquias. Só que o texto que nós lemos, nós iremos encontrar um certo Jeremias dizendo não, ou apresentando algum tipo de resistência quanto ao seu chamado. Mas não era pelo motivo de Jeremias ser frouxo, não era pelo motivo, como eu já ouvi muitos pregadores falando, de Jeremias ser um covarde. Não era pelo motivo de Jeremias não ter estrutura ou não ter conhecimento para tal. Mas o motivo que Jeremias diz não ou mostra algum tipo de resistência era porque Jeremias sabia da grande responsabilidade. Jeremias era filho de um sacerdote.
sacerdote chamado Ilquias. E é muito bem provável que filho de sacerdote, possivelmente também se tornaria um sacerdote. E talvez era essa a expectativa de Jeremias. Talvez essa era a expectativa de seu pai Ilquias, sendo um sacerdote por muito tempo, servindo no templo. Mas com Jeremias foi diferente. Ilquias era sacerdote e bem provável ele queria que o seu filho fosse. Porque aquilo que o pai é sempre é um desejo, sim, quando se tem uma carreira bem reconhecida. Todos querem que os filhos também sejam igual. Jeremias sabia a diferença entre servir como sacerdote, mas também servir como um profeta. E é por isso que ele não é alguém que é tido como um covarde, mas ele sabia das diferenças. Ele sabia do papel de um sacerdote, ele sabia a função e um papel de um profeta. E é óbvio, igreja, que Jeremias iria escolher servir como sacerdote. E eu quero te explicar o porquê nessa noite. Jeremias é conhecido por 3 títulos. Alguns nomeiam como o profeta relutante. Outros falam que Jeremias é o profeta do coração. E muitos chamam Jeremias de o profeta chorão. Mas, por que de fato? Jeremias é relutante. Jeremias é um chorão. Para muitos, Jeremias é um covarde. Eu quero te dizer que antes de Jeremias ser inserido como sacerdote ou como profeta, ele conhecia muito bem, ainda que jovem, as 2 funções. Jeremias sabia que as instruções de um sacerdote eram previsíveis. Isso quer dizer que todas as instruções para um sacerdote seguir estava descrita na lei. Então não era algo imprevisível ser um sacerdote. Tinha-se uma checklist do que você tem que fazer diariamente. A cada dia havia um sacrifício a oferecer. A cada dia havia um leproso a examinar. A cada dia havia pessoas impuras a excluir da comunidade. Esse era o papel de um sacerdote. A cada dia havia pessoas purificadas a serem reintegradas à comunidade. Cerimônias oficiais a serem observadas, santuários a serem cuidados e a lei a ser ensinada. Esse era o papel de um sacerdote. Traçando aqui os principais pontos. Obviamente temos mais coisas, mas Jeremias sabia disso tudo. Quanto a ser profeta, será que Jeremias tinha realmente esse conhecimento? Pela sua atitude para com o Senhor, em relutar, em não querer ser um profeta, com certeza Jeremias sabia. O ministério do profeta, diferente do ministério de um sacerdote, era que o ministério do profeta era imprevisível. Nunca se sabia o dia em que Deus te chamaria. Para ser um profeta na antiga Israel, você precisaria estar 24 horas, 48, 72 de plantão. De repente Deus te chamara, de repente não. O sacerdote trabalhava principalmente com o objetivo de preservar o passado, aquilo que já foi designado, instruído, algo descritivo na lei. Porém, o profeta labutava para mudar o presente. O profeta confrontava o presente, o pecado. O profeta era, sim, alguém que não tinha algo previamente estabelecido, mas Deus chamava a qualquer hora, a qualquer momento, com o objetivo de mudar a situação presente. Quando o profeta via o povo indo na direção errada, ele procurava trazer de volta para o caminho certo. Esse era o papel do profeta. Quando o profeta viu uma nação se desviando dos caminhos do Senhor, o objetivo do profeta era se levantar e levar a mensagem. Os sacerdotes levavam com
como elementos externos, ou eles lidavam com elementos externos. Organização do templo, sacrifícios, ensinos, cuidados. Ele já tinha algo descritivo, por isso o sacerdote lidava com elementos totalmente externos. Mas o profeta, ele tentava alcançar e mudar os corações corruptos, os corações obstinados. Essa era a diferença de um profeta para um sacerdote. É por isso que a palavra coração no livro de Jeremias aparece pelo menos 50 vezes. Por isso ele se destaca como profeta do coração. Jeremias foi o homem que mais falou sobre o coração do que qualquer outro profeta. Porque Jeremias de fato entendia que os sentimentos, o centro da vontade, o centro dos impulsos, das decisões, era sim algo que partia do coração. Então, fazendo um contraste, os sacerdotes ministravam principalmente por meio de vários rituais, mas não pregavam. Esse era o papel do sacerdote. Enquanto os profetas se dirigiam à nação, e era comum às vezes que as pessoas não quisessem ouvir a mensagem. Enquanto o sacerdote ensinava no templo a todos aqueles que recebiam, aceitavam a mensagem. Ser um profeta naquela época era muitas vezes pregar. E você vê pessoas tapando os ouvidos. E você vê pessoas virando as costas. Os sacerdotes pertenciam a uma tribo especial. Em especial, sendo assim, eles possuíam autoridade, eles possuíam respeito. Mas e quanto ao profeta? O profeta podia vir de qualquer tribo e ele precisava comprovar o seu chamado divino. Ou seja, se é profeta, vai acontecer. Se é profeta, tem que se cumprir. Você já ouviu essa expressão? Se é profeta, algo tem que acontecer. A palavra não pode voltar. Os sacerdotes eram sustentados pelo sacrifício e pelas ofertas do povo. Mas sabe como que os sacerdotes eram sustentados? Por ninguém, porque ele não tinha um sustento garantido. É por isso que Jeremias, a todo tempo, ele reluta quanto a ser profeta. Diferente do nosso cenário atual, o profeta era alguém diferente. Como eu falei aqui já de manhã. Profeta na época de Jeremias, profeta na época de Isaías, era alguém que aparecia para levar uma mensagem de juízo, de conserto, de justiça. Os profetas da nossa geração aparecem para revelar CPF. Aparecem para dizer Jesus te ama. Aparece para te dizer Jesus está te dando uma casa, um carro. Muito diferente dos profetas do Antigo Testamento, é os profetas da nossa geração. Sempre quando um profeta se levantava, o temor tomava o povo. Você se lembra quando Samuel foi até Belém da Judéia? A primeira coisa que perguntaram, a sua vinda aqui é de paz? Então quando um profeta se posicionava antigamente, era para repreender o povo, era para confrontar o povo, era para dizer para o povo que Deus estava dando mais uma chance, era para confrontar pecado, era para confrontar idolatria, diferente dos nossos profetas da atualidade, em que só sai da sua boca uma palavra de conforto, confissão positiva, coisas que não é o próprio Deus que está falando, mas sim, são coisas que nós queremos ouvir. E aí quando se levanta um profeta na condição de profeta como Jeremias, um profeta que confronta o pecado, um profeta que confronta a idolatria, um profeta que se posiciona em prol do que é justo, nós, todavia, o povo da nossa geração todavia não aceita, porque o que eles querem ouvir são coisas para massagear o seu ego, e não é para isso que profeta é levantado, não é para isso que esses homens são levantados.
O cenário era muito hostil. Jeremias, ele sabia que se ele fosse um profeta, em muitos lugares ele chegaria para pregar, mas poucos lhe dariam ouvido. Ele sabia que não havia sustento, porque nós sabemos que o sacerdote tinha um sustento, mas o profeta não. Você se lembra de quem alimentou Elias? Você se lembra de Elias na casa daquela viúva? Faça para mim primeiro. Eu estou com fome. Então ser profeta não é ser como muitos da nossa atualidade pensam. Ser profeta não é simplesmente ser como muitos acham que é. Muitos querem ser profeta para ter agenda. Muitos querem ser profeta para serem aplaudidos. Muitos querem ser profeta para ter milhares de seguidores. Muitos querem ser profeta para ser ovacionados. Enquanto ser profeta era um cargo que ninguém queria na antiga Israel. E é por isso que o discurso de Jeremias é esse. Você pode ter certeza que Jeremias, ele teria desfrutado de uma carreira muito mais confortável como sacerdote e não como profeta. E o que nós observamos aqui? Não é de se admirar que a reação de Jeremias quanto ao chamado de Deus é questionamento. Por isso que ele questiona o seu chamado. Porque oferecer sacrifício era uma coisa, estar dentro do templo era uma coisa, porém pregar a palavra a pessoas de coração endurecidos era uma coisa bem diferente. Então, quando nós lermos esse livro, nós iremos observar como era difícil servir ao Senhor na qualidade de um profeta ideal. E é por isso que Jeremias reluta. Mas eu quero te dizer que o propósito pelo qual Jeremias foi chamado não era para ser sacerdote. O propósito pelo qual Jeremias foi chamado era para ser profeta. Então Jeremias, para estar alinhado com o propósito de Deus, ele teria que ser profeta. Ainda que o seu pai fosse um exímio sacerdote, ainda que o seu pai lhe tivesse investido a sua carreira para ele se tornar um sacerdote, Jeremias tinha um chamado. E é por isso que eu quero ler o que nós já lemos aqui. Versículo de número 4. O Senhor me deu essa mensagem, Jeremias falando. Eu os conheci antes de formá-lo. Deus falando para Jeremias. No ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei. Em outras palavras está dizendo, Jeremias, eu o santifiquei. Para quê, Senhor? Eu nomeei para ser o meu profeta às nações. Por mais que Jeremias quisesse ser sacerdote, ele não nasceu para ser sacerdote. Por mais que Jeremias quisesse ser levita, ele não nasceu para ser levita. Por mais que Jeremias quisesse ser outra coisa, ele não nasceu, porque Jeremias nasceu sim para ser profeta. E eu não sei o motivo pelo qual você nasceu. Eu não sei o motivo pelo qual você foi levantado, você foi escolhido. Talvez eu não saiba realmente, mas você sabe o motivo para que você foi chamado. E Deus nessa noite, tudo o que Ele quer é que você entenda que ainda que esse chamado venha a ser uma tarefa difícil de enfrentar, Ele estará com você até o final. Ele te chamou para ser profeta e não um sacerdote. Ele te chamou para tal coisa e não para aquilo que você achava que era. Jeremias, ainda que tivesse que enfrentar um cenário difícil, porque ser profeta na qualidade de profeta, fiel, ideal, era difícil. Mas Jeremias no capítulo 1 do versículo 4, ele vai ouvir a voz do próprio Deus te chamando.
Eu quero te dizer, igreja, que Deus não nos escolhe, não nos salva, não nos chama, não nos usa em seu serviço porque nós merecemos. Não, todos nós somos incapazes de fazer. Todos nós somos incapazes para desempenhar tal obra, mas porque Ele nos escolhe por meio da sua graça, por meio da sua sabedoria, e é assim que Ele te chamou, que Ele te escolheu nessa noite, não para ser quem você pensou que era, porque talvez Jeremias pensou que ele nasceu para ser sacerdote como seu pai, mas a palavra é bem clara, desde o ventre, antes de te formar, ainda antes que você era simplesmente um projeto, ainda antes que você era um feto, informe. A gente vê que antes de Jeremias ser alguém informe, Deus já tinha o escolhido na eternidade. Em Cristo, na eternidade, Deus já tinha escolhido Jeremias para cumprir o seu propósito. A gente percebe no versículo 5, a palavra falando que antes de eu te formar, no ventre da sua mãe, Jeremias, eu te separei. Esse é o primeiro ponto. Eu te nomeei, porque Deus te nomeou. E eu te separei. Eu te separei, eu te nomeei, e eu te dei essa condição de profeta. Jeremias, você nasceu sim para ser profeta, mas Senhor, é muito difícil ser profeta. Jeremias, eu quero falar com você, eu quero conversar com você, e a gente sabe que o diálogo continua. Em termos gerais, Deus conhecia Jeremias. Deus santificou Jeremias mesmo antes do seu nascimento. Deus nomeou Jeremias antes do seu nascimento. Deus já tinha estabelecido Jeremias como profeta antes do seu nascimento. Então esse é o chamado de Jeremias. É esse momento que Deus chama ele e fala: você é o meu profeta. Eu acho muito lindo essa expressão de Deus. Deus não diz: eu te nomeei para ser profeta, mas eu te nomeei, Jeremias, para ser o meu profeta. Quando Deus diz isso para Jeremias, quando Deus ele trata Jeremias de forma peculiar, Deus está falando que você, Jeremias, diferente dos profetas de Baal, diferente dos profetas dos povos que são os nossos adversários, diferente dos falsos profetas, eu te escolhi, eu te nomeei, eu te separei para ser o meu profeta. E a diferença entre ser meu profeta e ser profeta de outras nações é porque eu, além dos seus medos, além das suas frustrações, além das suas limitações, eu cuido de tudo. Eu estou contigo. Jeremias teve medo. Versículo de número 6. Então Jeremias disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar o teu nome, em teu nome. Sou jovem demais para isso. Jeremias reluta quanto ao seu chamado. Jeremias resiste contra o seu propósito. Jeremias diz: eu sou jovem demais para isso. Não importa a idade de Jeremias, não importa a condição de Jeremias, mas Deus gostaria de ser, ou de fazer com que Jeremias se tornasse quem ele nasceu para ser. O Senhor respondeu, versículo 7, não diga eu sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar, dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo do povo. Já ouviu aquela canção? Eu não vou cantar porque eu posso errar a letra e aí vocês vão rir de mim. Mas eu lembro que diz que quem te prometeu garante.
Em outras palavras, Deus está dizendo que se Ele te chamou, Ele te envia. Se Deus te chamou, Ele supre. Se Deus te chamou, Ele te dá condições. Se Deus te chamou, Ele te alimenta. Se Deus te chamou, Ele te protege. Se Deus te chamou, Ele vai ser contigo até o final. É isso que Deus diz para Jeremias em meio a uma situação de medo, em meio a uma situação de relutância. E muitas das vezes nós somos assim, sabemos o chamado pelo qual Deus nos separou, sabemos o papel pelo qual nós temos que exercer, mas estamos relutando a todo momento. Ei, meu querido, Ele está dizendo: vá para onde eu te enviar, fale o que eu lhe ordenar, não tenha medo do povo. Como já se não bastasse, Deus acrescentou uma grande promessa a Jeremias, dizendo: porque eu sou contigo para te livrar. Eu sou contigo para te guardar. Eu sou contigo para te proteger. Quantos Jeremias tem aqui nessa noite? Aleluia. Quantos Jeremias já foram chamados? Quantos já foram sim separados para uma importante tarefa? Deus está dizendo: eu sou contigo para te enviar, para te proteger, para te livrar. Eu te livro. Em meio ao seu estado de medo, talvez Jeremias ficou sem entender. Só que mesmo que Jeremias fica sem entender, a partir de agora, Deus começa a fazer promessa para Jeremias. E no versículo 8 ele vai dizer: Jeremias, eu sei que você está com medo. E eu reconheço, Jeremias, talvez Deus dizendo, eu estou conjecturando aqui, eu sei que ser profeta, na qualidade de profeta, fiel, o meu profeta, não vai ser fácil, Jeremias. Mas eu preciso de você, Jeremias, para a minha obra. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que eu te gerei, Jeremias. Imagine Deus dizendo no versículo 8: Jeremias, não tenha medo. Jeremias, pois estarei com você e o protegerei, Jeremias. Eu, o Senhor, falei. Sabe o que significa isso? Que o Senhor se responsabiliza. Quando a expressão a gente encontra e eu, o Senhor, falei, está dizendo que eu, o Senhor, dou conta. Eu, o Senhor, me responsabilizo. Eu, o Senhor, te guardarei, te protegerei. Não tenha medo, Jeremias. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse: veja, Jeremias, coloquei minhas palavras em sua boca. Deus disse para Jeremias em meio a uma situação em que era melhor ser um sacerdote do que ser um profeta. Deus disse: não tenha medo. Deus disse: eu estarei com você. Deus disse: eu te protegerei, Jeremias. E Deus disse: eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite: eu não sei o propósito pelo qual você foi chamado, mas se Deus te chamou, Ele está dizendo, assim como Ele disse para Jeremias: não tenha medo, igreja. Aleluia. Eu estarei com você em qualquer situação. Eu estarei te protegendo onde quer que você for, e eu colocarei as palavras na sua boca. Talvez esse seja o seu maior questionamento: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei pregar. Senhor, eu não sei anunciar as boas novas. Mas Deus está falando que você não precisa saber, porque Ele vai colocar as palavras na sua boca nessa noite. Aleluia. Ele está dizendo que Ele vai te conduzir. Ele está dizendo que Ele vai te sustentar, que Ele vai te proteger, que Ele vai te guiar até o final. Muitas vezes relutamos quanto a viver propósito, mas sabendo disso tudo, que Deus está falando para nós não ter medo, que Deus está falando que nos sustenta, que Deus está falando que nos protege, que Deus está falando que vai nos ensinar a falar, com certeza ficaremos mais tranquilos. Independente do cenário, independente da dificuldade, independente do período que você vai passar, independente do que você vai viver,
Deus estará com você. E é isso que Ele está falando nessa noite para você, igreja. Independente da situação, Deus está te sustentando. Deus, Ele quer sim que você viva o propósito que Ele te gerou para viver. Jeremias achou que ele seria outra coisa, talvez. Mas Jeremias foi escolhido para ser profeta. E profeta era uma tarefa difícil, como eu já falei. Ser profeta era ser desconhecido, talvez. Era ser alguém que trazia e carregava uma mensagem de juízo. Ser profeta era alguém que talvez era mal visto, porque confrontava o pecado. Mas independente da situação, Jeremias, ele decidiu sim viver aquilo que Deus te gerou e te formou para viver. Quantos nessa noite foi gerado e formado para tal? Quantos nessa noite foi chamado e gerado para tal propósito? Só que talvez está desviando do propósito. Talvez está correndo, porque sabe que viver o propósito vai lhe gerar alguns danos. Eu quero que você saia daqui com essa mensagem hoje. Eu quero que você saia daqui sabendo disso. Não tenha medo. Eu estarei com você. Eu te protegerei. E eu colocarei as palavras na sua boca. Eu vou repetir mais uma vez porque eu não ouvi nenhum glória. Não tenha medo. Eu estarei com você. Eu te protegerei. E eu colocarei as palavras na sua boca, Jeremias. Aleluia, se você é o Jeremias dessa geração, saiba que Ele te sustenta em meio à dificuldade e à adversidade. Ele estará com você te protegendo. Não tenha medo, não desista, não pare no meio do caminho, mas deseje sim viver os propósitos de Deus. Deseje sim viver o plano de Deus, viver o melhor de Deus, viver a vontade de Deus para a sua vida, igreja. Porque a melhor coisa, ainda que nos traga algum dano, é a melhor coisa. Existem duas classes de pessoas: a que vivem propósitos, e eu gostaria que você anotasse isso, e as que não vivem. Existem duas classes de pessoas: as que vivem propósitos e as que não vivem. Porque de fato só vive aquele que está vivendo o propósito pelo qual nasceu para viver. Então você precisa entender isso. Viver o seu propósito é muito melhor do que vivermos o nosso propósito, ou o que achamos que é o nosso propósito. Jeremias cumpriu o seu propósito. A gente conhece a história. A gente sabe que ele foi sim um profeta. Talvez que traçou alguns dilemas na sua vida. A gente percebe que Jeremias chorou. Jeremias falou sobre o coração. Jeremias relutou ainda assim. Mas Deus estava com ele, dizendo a todo momento: não tenha medo, eu estarei com você, te protegerei e colocarei as palavras na sua boca. Jeremias tinha o único propósito de apontar para Jesus, porque assim como Jeremias, ainda que a situação era difícil e adversa, decidiu viver o propósito pelo qual o Senhor te estabeleceu. Jesus também foi alguém que viveu o propósito, assim como Jeremias. Jesus vive o propósito, mas diferente de Jeremias, Jesus vive um propósito perfeito. O plano perfeito só é executado em Jesus. Então Cristo decidiu fazer a vontade do Pai.
Ainda que a situação era difícil, ainda que era amargo a cruz, o sofrimento, mas ele sim decidiu fazer a vontade do Pai. Em muitas ocasiões a gente vê nos evangelhos Jesus dizendo: passa de mim esse cálice, Senhor, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Passa de mim esse cálice. Mais diferente de Jeremias, Jesus dizia: que seja feita a sua vontade, não a minha. E é assim que nós devemos orar. Mas se nós de fato oramos assim, precisamos estar também dispostos a viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jeremias, a vontade de Deus para a sua vida, não é a sua vontade. Não é o que pensamos, não é o que planejamos. Se for, melhor ainda. Se você já entendeu isso e você realmente quer viver isso, o propósito de Deus, amém. Mas nem sempre vai ser o que nós desejamos e almejamos. Jeremias é prenunciador de uma restauração futura. Mas assim também como o nosso Cristo, a sua história, o seu ministério marca o início de uma nova aliança, de uma nova restauração. Os dois são anunciadores, profetas, mas a gente sabe que viver o propósito de Deus custou para Jesus uma cruz, uma coroa de espinho, chicoteadas. Custou para Jesus o martírio. Viver o propósito de Deus custou para Pedro o martírio. Viver o propósito de Deus custou para Paulo o martírio. Viver o propósito de Deus custou para Tiago o martírio. Custou para os apóstolos, os discípulos, o martírio. Mas é muito melhor vivermos o propósito de Deus do que deixarmos de viver. Viva o propósito de Deus, independente da situação. Saiba que Ele estará com você até o final, te sustentando e te dizendo: não tenha medo, eu estou com você, eu te protejo e eu também te ensino a falar. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!